todos, vamos iniciar um vídeo novo, nesse novo momento qual nós estamos passando, que é um momento de pandemia, isolamento social. Então, um meio o qual eu encontrei para ajudar e para ser ajudado e para colocar em prática, quer dizer, continuar colocando em prática o trabalho o qual eu fazia aos sábados, foi de reservar parte do meu sábado para gravar esse vídeo, ou para gravar esse vídeo, ou para gravar essas palestras. E hoje é o primeiro vídeo, não vai ficar perfeito, não vai ser perfeito, vão ocorrer falhas, mas o que vale é a intenção. Então vamos iniciar informando as informações que são de praxe, porém de extrema importância, ainda mais nesse momento de pandemia. 24 horas antes da sessão, que é sexta-feira, evitar o consumo de bebida alcoólica, consumo de carne vermelha, evitar a prática sexual e evitar falar palavrão, evitar ter pensamentos negativos, evitar fazer qualquer ato que contamine seu corpo físico e astral. Muito importante isso. Não só sexta-feira, mas nesse momento de isolamento, o qual nos permite olhar para dentro de nós mesmos, é importante que a nossa mente não esteja turbulenta e o nosso corpo esteja o mais limpo possível. Temos que praticar isso. Sei que é difícil, mas nós sabemos que sexta-feira é dia de Oxalá e a gente tem que ter esse hábito. Então vamos ter esse hábito para sábado a espiritualidade trabalhar em cima da gente e a gente trabalhar em conjunto com a espiritualidade. Eles estão trabalhando mais do que a gente imagina. A gente não está indo ao centro, mas o centro continua trabalhando. Então vamos prosseguir com o conteúdo dessa palestra, que é o porquê que o mundo está passando por esse momento de pandemia. Por que isso está acontecendo? Existe uma coisa chamada mudança planetária. O planeta Terra está passando por essa mudança. Ele está passando para um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. E a pergunta... Estou olhando para baixo porque eu estou com o notebook aqui embaixo e eu estou pegando as informações aqui e passando para vocês, tá? E algumas vezes vocês vão ver eu olhando para o lado errado, porque eu estou aprendendo a fazer isso. Eu não vou ficar editando o vídeo toda hora, o que vale é a intenção. Então peço a todos que não foquem nos erros, e sim na intenção, no objetivo de gravar, no objetivo da minha pessoa gravar esse vídeo. Por exemplo, esse momento era um momento que exigia uma edição, mas eu não vou editar. Eu estou aqui sendo sincero, transparente, objetivo, claro que o meu objetivo é ajudar, fazer o que está ao meu alcance. Eu não vou editar o vídeo toda hora, tá ok? Então voltamos aqui. A pergunta 737 do Livro dos Espíritos é uma pergunta interessantíssima, que explica parte do porquê dessa pandemia. Depois eu vou voltar a essa pergunta, mas algumas informações estão no Livro dos Espíritos. Essa pandemia, ela faz parte do preparo do planeta Terra para a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Qual o pensamento que a gente tem que ter? Qual é a nossa casa? A nossa casa hoje é o planeta Terra. Se você tivesse que transformar a sua casa, o seu apartamento, a sua casa, o lugar onde você mora, teria como transformar, reformar ou reconstruir sem quebrar? Não, né? Toda reforma
toda mudança, toda transformação traz algum tipo de dor. E quando a transformação ela é drástica ou é uma transformação forte, uma transformação grande, traz uma dor ainda maior. Porém, essa dor ela é convertida em experiência. Experiência que também é convertida em evolução, aprimoramento. Quem nunca se viu em situação que analisou e falou, se fosse alguns anos atrás eu não sofreria com isso. Perdão, eu sofreria com isso. Hoje eu não sofro mais porque eu já passei por esse tipo de situação, sofri, mas aprendi. E, consequentemente, evoluí. É basicamente isso que está acontecendo na Terra. A Terra está no segundo nível da escala planetária. Tem o nível primitivo, o nível de prova e expiação, e ela vai para o nível de planeta de regeneração. Então, vamos voltar à época dos dinossauros, que era o mundo primitivo. Segundo a história, eu não sei se foi assim, não sou o melhor entendedor sobre história, veio um meteoro e acabou com aquele mundo e a partir dali foi uma evolução. Hoje o meteoro se chama coronavírus, sendo que os dinossauros não tinham inteligência para interpretar, aprender, entender aquela situação. E como Deus é soberanamente bom e justo, ele aplicou uma pena compatível com o entendimento intelectual, moral ou, podemos dizer, primitivo daqueles seres, daquela época, daquele planeta. Hoje o meteoro se chama coronavírus. E esse meteoro, se nós praticarmos o entendimento espírita ou o entendimento de Cristo, a gente vai conseguir entender muito bem o que esse meteoro está querendo dizer. E esse meteoro quer dizer muita coisa. Muita coisa que a gente deveria ter entendido anteriormente e não ter só entendido, mas também praticado os atos oriundos desse entendimento. Então, uma coisa importante que a gente tem que entender da pandemia é a mudança planetária. E os privilégios que isso traz para a gente. É um fato histórico para todo mundo. Muita gente vai entender esse fato histórico visando só a questão Terra. Mas é um fato histórico e espiritualmente. Por quê? Você está encarnado participando de uma mudança planetária. Você está olhando o Deus ou a força do universo, ou seja lá o que você interpreta, praticar uma mudança. E olha como Deus é soberanamente bom e justo. Deus encontrou a forma ideal de aplicar uma pena para todos os seus filhos em todo o planeta. Imagina um pai que tem 10 filhos e todos esses filhos cometem falhas diferentes. Como esse pai vai aplicar uma pena justa e igual para todos? Seria quase impossível. Mas olha como nosso Pai é justo. A mesma pena que eu estou sofrendo por cometer os meus erros, porque eu não sou perfeito, estou longe da perfeição, você está sofrendo. O Bill Gates, que é milionário, está sofrendo. Uma pessoa que é paupérrima também está sofrendo. A pessoa que está no Polo Norte está sofrendo. A pessoa que está na África está sofrendo. Deus pegou os dois polos, pegou o mundo inteiro e aplicou uma pena justa. E a gente tem alguns privilégios de participar dessa pena. Um privilégio é o que eu falei. Você viver isso e aprender. Aprender como? Com uma necessidade individual que todo mundo tem. E aí você tem que mensurar qual é essa necessidade
Agora eu vou ler algumas que são perguntas que talvez você esteja fazendo. O que tenho feito da minha vida? Que possibilidade tem de recuperar o tempo mal utilizado? Como tenho distribuído meu carinho e atenção aos que me cercam? Quais os valores que tenho e podem ser melhor utilizados? Entre outras. Por exemplo, esses dias eu me peguei pensando, caramba, se eu morrer de coronavírus, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz de melhor? Como vai ser o meu caminhar na espiritualidade? Você pode estar pensando, caramba, o que eu posso fazer de melhor para a minha família nesse momento? Cada um tem o privilégio de aproveitar o isolamento social e olhar para si, melhorar-se. E tem um privilégio maior de praticar uma coisa que era pouco praticada, que é a consciência social, a consciência coletiva, entre parênteses, caridade. Uma caridade disfarçada de uma regra, uma norma imposta pelas organizações sanitárias. Hoje, você cuidar de si significa que automaticamente você está cuidando de outro, ou do outro, ou do próximo. E você tem que se reinventar para cuidar do próximo, caso cuidava antes de uma forma diferente. Exemplo, o número de doações para moradores de rua caíram. Por quê? O medo de ir à rua é notório. Porém, as pessoas da rua dependem de doações. O que nós podemos fazer? Já está sendo feito. As lives dos cantores, dos artistas que ajudam as instituições de caridade é um exemplo. Pessoas que estão se unindo para fazer vaquinha, para doar cestas básicas e quentinhas, está acontecendo. Ou seja, enquanto um ganhou medo, 10 ganharam força. O cuidado para com o próximo também aumentou. E esse comportamento que a gente tem que ter, o comportamento de olhar para si, analisar os nossos medos, nossos anseios, transformar esses medos em atitudes. Por exemplo, em vez de se perguntar o que eu poderia ter feito de melhor para minha família, faça enquanto tem tempo. O que eu posso fazer de melhor para mim, faça para você enquanto tem tempo. Se você tem a oportunidade de colocar um projeto para iniciar e você está em casa sozinho, isolado, sem poder sair e principalmente tem recursos para isso, faça. O momento é agora. Cuide de si e também cuide do próximo. Respeite as normas e dê exemplos. Não siga o exemplo da sociedade política que está trabalhando em cima de conflitos ao invés de trabalhar em cima de amor. Eu tive que cortar que deu uma pane aqui. Mas vamos lá. Retomando aqui. Muitos estão seguindo o caminho das orientações políticas. E esses caminhos só nos levam para a beira do conflito, do ódio, da discórdia. A gente tem que analisar os fatos visando o amor ao próximo e a lógica moral. Tudo tem um bom senso. Ou melhor, todos têm bom senso. Porém, nem todos têm a capacidade de chegar nesse bom senso, nessa lógica moral. Então, o nosso comportamento ele tem que ser individual e automaticamente coletivo. Parece que são coisas distintas, mas não são. Porque quando você cuida de si, você está cuidando do outro. O comportamento coletivo vai salvar vidas. Você pensar no próximo, você agir em prol de ajudar ao próximo, vai salvar vidas. Então tenha uma consciência coletiva e uma atitude individual. Eu
tenho consciência coletiva. Eu busco ter. Exemplo, eu fechei o meu comércio. Eu só estou trabalhando com aquilo que não me traz riscos e não traz riscos para a sociedade. Ou melhor, aquilo que traz o menor risco possível. Eu estou dando não para 9 pessoas e sim para uma. Eu estou fazendo 9 inimigos. As pessoas estão chateadas comigo, mas o importante é eu abraçar a causa do Cristo, não abraçar a causa da sociedade, porque a sociedade pede cura e o Cristo pede conserto. Enquanto todos estão pedindo para essa fase passar, Cristo está pedindo para que o planeta e os seus moradores sejam consertados. E qual o melhor privilégio de você participar desse momento? Vou pegar o exemplo que eu dei do pai que tem 10 filhos e tem que aplicar uma pena para esses 10 filhos. Vamos supor que esse pai consegue achar essa pena. E ele aplicou a pena. Sendo que dos 10, 8 passaram. 8 tiveram êxito. Seguiram o exemplo. Seguiram a conduta correta. Só um minutinho. Entra cá. O gato, gente, querendo entrar aqui. Não vou pausar o vídeo por causa do gato, não. E 8 tiveram êxito. 2 não tiveram. 8 desses filhos serão levados para passear num planeta de regeneração. E 2 desses filhos escolheram continuar no planeta de prova e expiação. Basicamente é isso. Lógico que há um contexto muito mais complexo por trás disso. Não levem ao pé da letra o que eu estou falando, mas está dentro do contexto. Se você respeitar, entender, aprender, contribuir, colaborar, ajudar, se entregar, note que eu estou sendo redundante, estou usando palavras que dizem a mesma coisa, você estará apto a migrar de planeta. Um planeta mais feliz, com pessoas mais justas, onde o ódio, o rancor, a inveja, a tristeza não vão ter um poder maior. Mas, se você não quiser evoluir, o seu livre-arbítrio, a sua vontade, o seu desejo vai fazer com que você permaneça no mundo de prova e expiação, que não vai ser mais o planeta Terra. E isso implica algumas coisas. Por exemplo, o distanciamento dos entes queridos, ao meu ver. Porque se você tem um membro da sua família que decidiu se entregar à causa, esse membro evoluiu e você decidiu não se entregar, você pode ficar em pontos separados. Estou falando que pode, porque esse contexto é complexo. Eu estou falando um ponto, mas isso implica outras coisas bem complexas, inclusive que fogem do meu conhecimento, talvez do seu. Então, o pai, ele vai pegar os filhos que seguiram as normas e vai levar para passear num planeta bonito. E os que escolheram ficar na mesma, vai ficar na mesma. Basicamente isso. O que nós temos que fazer, não como espíritas, mas como cristãos. Quando eu falo como cristãos, eu estou falando que outras pessoas podem ver esse vídeo de religião e pessoas de religião diferente. É amar uns aos outros.
Como eu vou amar um irmão que eu não conheço se eu não estou usando máscara? Como eu vou amar um irmão que eu não conheço se eu não estou me cuidando? Se eu tenho e não estou doando? Se eu estou incentivando ao não isolamento social? Se eu estou incentivando as pessoas a beberem em bar, a ficarem na rua quando não tem necessidade? Isso não é uma atitude cristã. Isso não é uma atitude de irmão. Aqueles que têm necessidade de sair por uma questão financeira, que saia. Porém, tome cuidado. Ou faça melhor, peça a Deus, tenha fé, peça ajuda, que talvez você não tenha nem necessidade de sair. O cristão, ele tem que reforçar a sua fé, seja qual for a fonte da mesma. Ele tem que reforçá-la, pedindo ajuda a Deus todos os dias para que esse mal não o pegue e para que os efeitos desse mal que pegou toda a sociedade sejam reduzidos com a caridade do próximo e com as oportunidades que a espiritualidade nos dá todos os dias. Mas precisamos estar atentos, com o coração aberto, com a alma limpa e com os olhos brilhantes e esperançosos, pois isso vai passar. Mas para isso passar, depende muito da nossa caridade, do nosso senso de justiça, da nossa boa vontade e principalmente de agradecer a Deus por estar corrigindo a todos de forma a permitir o aperfeiçoamento moral de cada um e o aperfeiçoamento moral coletivo do globo terrestre. Muita coisa boa está acontecendo, porém nós somos todos os dias encharcados de notícias ruins. Um furacão, quando passa, ele chama a atenção, ele devasta, mas muitas vezes tem um arco-íris perto dele ou após ele. Vamos olhar o arco-íris. Ou melhor, vamos fazer parte desse arco-íris. É isso que o nosso Pai quer. Eu vou dar algumas dicas de leitura. Vou ler a pergunta 737 do Livro dos Espíritos e vou dar algumas dicas de leitura e algumas dicas de como você pode melhorar o seu ambiente, o seu pensamento, como você pode se ajudar e ajudar o próximo. Vamos a uma pergunta que nos remete a uma explicação pautada na doutrina. O capítulo é o capítulo Flagelos Destruidores, do Livro dos Espíritos. Pergunta 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto de se ver o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Vou repetir.
Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que seria exigido muitos séculos. Flagelo destruidores. Para fazê-la progredir mais depressa. Esses flagelos, eles estão voltados para a nossa evolução. O quanto o mundo está evoluindo. Parem para analisar. O mundo estava desunido. Em apenas questão de meses, todo mundo abraçou a mesma causa. A desunião do mundo foi resolvida em meses. Quanto tempo vocês acham que seria necessário para que o mundo estivesse unido como está agora, se não tivesse o coronavírus? Olha como isso tem ligação com essa pergunta 737 do Livro dos Espíritos. Necessidade para a regeneração moral dos espíritos. O quanto de vocês não pararam para pensar sobre coisas as quais vocês não pensariam se tivesse o coronavírus? Porque as atribuições da vida nos cegam muitas vezes. Essa pergunta ela responde muitas dúvidas. Importante que vocês leiam. Agora vamos às dicas. Primeira dica. Pare de buscar informações em telejornais e nas redes sociais. Busque a informação na área da saúde, com médicos, com pessoas, com gente da gente. Evite o uso excessivo de celular nesse momento. Procure ler, procure fazer aquilo que você não tinha tempo de fazer. Terceira dica. Ajude ao próximo com a qualidade que você tem, com a competência que você tem, com recursos os quais você tem. Você pode ter pouco, mas isso não te impede de doar. Ou você pode ter muito, e isso não te impede de receber. Faça o evangelho no lar. Torne a sua casa um ponto de luz. Torne-se um ponto de luz. O mundo precisa de luz nesse momento. Essa luz vai ajudar aqueles que estão na escuridão a enxergar o real motivo dessa pandemia. E a última dica, seja grato por você poder estar vivo nesse momento e poder presenciar esse furacão e fazer parte do arco-íris. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe vocês e desejo muita paz e muita luz. Desculpa pelos erros, que eu sou marinheiro de primeira viagem. Um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom. Oxalá, meu Pai, tenha pena de nós, tenha dó. As voltas do mundo é grande, seus poderes são maior. Oxalá, meu Pai, tenha pena de nós, tenha dó. As voltas do mundo é grande, seus poderes são maior.